Oi, gente, tudo bem? Vou gravar um vídeo um pouco diferente hoje pra vocês. E a minha ideia com esse vídeo é mostrar que é possível sim construir uma relação saudável com o alimento, mesmo quando a gente já passou por momentos difíceis. E eu decidi expor um pouquinho da minha história para isso, para que vocês vejam que sim, é possível mudar, é possível construir uma relação diferente ao longo da nossa vida com o alimento, mesmo tendo passado por momentos difíceis, tá? Então, eu vou contar um pouquinho quando que eu comecei a ter relação com o alimento de uma maneira difícil. Na minha lembrança, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, foi a minha primeira consulta com um endocrinologista. Eu comecei a ter um pouco de oscilação de peso. Minha mãe sempre foi muito atenta com essa questão de saúde, peso e tudo mais. A gente tem histórico de obesidade na família, então assim que eu comecei a oscilar um pouco mais, ela já me levou para um endocrinologista. E foi aí que começou a minha história com essa relação, com essa preocupação. Então, quando eu tinha esses 11, 12 anos, eu nunca vou esquecer que eu ganhei um caderno para anotar tudo que eu comia. Então, eu tinha um caderninho que eu anotava. Eu lembro que eu até às vezes não anotava alguns dias e chegava pra endócrino com umas páginas em branco. E ela falava, ué, mas por que você não anotou? Ai, estraguei tudo, então eu não quis nem escrever. Então, assim, pra vocês entenderem que eu já passei por tudo isso e é até engraçado hoje olhar pra trás e ver que muita coisa mudou, mas muita coisa continua igual, como por exemplo os relatórios alimentares, né? Então, eu lembro que eu fiz esse caderninho, eu lembro que minha mãe me levava pra caminhar, né? Eu comecei a academia também muito cedo, meu pai tinha academia, eu comecei a frequentar mais cedo, assim, já tentar me movimentar um pouco mais, apesar de que eu sempre fui uma criança muito ativa, eu sempre fiz esporte, eu sempre gostei, fazer handebol, basquete, vôlei, o que tinha, dança, o que tinha pra fazer eu sempre fazia. Então, essa relação com o exercício pra mim sempre esteve um pouco mais presente, mas a questão com a alimentação sempre foi mais difícil. Então, começou aí com uns 11, 12 anos essa questão. E desde então eu oscilei muito meu peso. Eu nunca cheguei a ser obesa, tá? Eu tive discretos sobrepesos, assim. Era mais uma relação estética do que uma relação de saúde, tá? Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Mas era uma preocupação bem importante pra mim. Eu tinha uma preocupação com a estética, assim, exagerada, demasiada. Eu acho que eu ainda tenho um pouco e eu tenho trabalhado cada vez mais isso, mas é uma coisa que pra mim sempre foi muito difícil de lidar. E como sempre vinha o peso ao redor disso, o alimento sempre foi o crime, né? Sempre foi o que me atrapalhou. Então eu oscilei ao longo da minha vida entre dietas extremamente restritivas e momentos de compulsão alimentar. Eu acho que eu nunca fechei critério para uma compulsão grave, assim, que talvez eu precisasse de tratamento medicamentoso. Mas eu acho que eu deveria ter começado a terapia muito mais cedo, muito mais jovem. Acho que é por isso que eu bato tanto nessa tecla. E assim, é tão difícil você sair disso, né, dessa fase, porque você quer curtir os momentos. Então, assim, eu queria ter um peso ideal, um peso que eu achava maravilhoso, eu queria ser muito magra, mas ao mesmo tempo eu não queria perder o meu social, minhas festas, as coisas da faculdade, as reuniões de família. Então, o que que eu fazia? Eu passava a semana numa restrição alimentar absurda. Então eu cheguei a dietas de 600 calorias por dia. Assim, era isso que eu comia. Eu jantava, nossa, eu jantava Vono, aquela sopinha de tipo 80 calorias, pra não extrapolar, entendeu? Então eu tinha uma dieta totalmente desequilibrada, né? Eu passava a semana passando fome pra no final de semana chutar o balde mesmo, assim, comia daí livre. Só que daí o que acontecia? O que eu sempre falo pra vocês aqui, eu comia tão exagerado que eu ganhava 2, 3 quilos de edema no fim de semana, chegava na segunda-feira inchada e voltava aquele ciclo de novo, restrição alimentar durante a semana, sexta, sábado e domingo, comia tudo errado. Então, ou ficava tentando compensar um pouco na academia. Eu nunca fiz horas de exercício, nunca fiz nada tão agressivo, mas tentava assim pagar o que eu tinha comido com o exercício físico. Então, ao longo da vida, e assim, claro,
o fato de eu ter entrado na endocrinologia com certeza me ajudou a perceber certas coisas, mas eu acho que não foi por isso que eu entrei na endócrino. Eu entrei por gostar da parte clínica, da parte investigativa. A endócrino vai muito além dessa parte de tratamento de transtorno alimentar e obesidade. Então é muito mais amplo do que isso. Então eu não acho que foi só isso que me fez querer endócrino, mas com certeza ter entrado na endocrinologia me abriu os olhos para muitas coisas, né? Coisas que eu já percebia durante a medicina, já me alertava para algumas coisas, mas que eu não sabia como sair daquilo, sabe? E conforme eu fui amadurecendo, eu fiz terapia por aproximadamente 2. Eu tentei terapia uma vez, desisti, não gostei. Por isso que eu sempre falo para meus pacientes: insistam. Às vezes você não achou ainda a técnica certa para você. Tenta outra coisa. Na época, o que me ajudou, eu tentei terapia cognitivo-comportamental, não deu certo. Tentei depois a psicanálise, que pra mim foi muito legal. É um processo muito mais lento, mas foi uma coisa que me ajudou bastante para outras questões e que, claro, acabou me ajudando nisso também. E a psicanálise eu acabei fazendo, acho que 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E eu tinha muito medo de quando eu casasse, porque eu falava, bom, depois que casa todo mundo engorda, né? Todo mundo muda e tudo mais. E o meu marido, ele tem uma dieta um pouco mais livre, então como que eu ia lidar com aquilo, né? Então eu tinha que aprender a conviver com o alimento sem que aquilo fosse um problema, né? E a terapia não foi pra isso exatamente, mas claro, mexe com tudo, né? Então acabou me ajudando bastante nessa questão também. Hoje eu convivo na minha casa com comida em todas as gavetas que eu abri. E é muito gostoso ter essa segurança de que eu sei dizer não, né? O alimento tá ali e ele vai ter o momento dele. Claro, vai ter aquela hora que eu vou querer comer aquilo e que vai me fazer bem aquilo. Mas não é aquele desespero de, meu Deus, tem comida em casa, enquanto eu não acabar o que tá ali, eu não vou sobreviver. Ou eu vou esperar o final de semana pra comer tudo que eu vir pela frente. Não é assim, entendeu? Hoje eu consigo ponderar ao longo dos meus dias quando eu tô bem afim ou o que eu estou bem afim de comer, pra eu fugir um pouco da minha dieta com maior liberdade e sem ter que comer em grandes quantidades pra me satisfazer com isso. E é muito gostoso quando você atinge essa maturidade com o alimento, sabe? Essa sensação. E eu acho que essa quarentena pra mim foi o ápice do meu autoconhecimento nessa questão. E eu acho que por isso que eu decidi falar isso pra vocês. Era pra ser um momento de total descontrole, né? E acabou sendo um momento que eu percebi que, meu Deus, eu consegui. Eu consegui ter uma relação saudável com o alimento. Eu consegui passar o dia inteiro em casa com comida à minha disposição a qualquer momento e eu até esquecer que eu tenho que comer, sabe? Uma coisa que eu nunca. Eu era aquela pessoa assim. Eu ainda levo comida pra todo lugar, porque eu tenho pavor de passar fome. Então, se abrir minha bolsa, sempre tem comida. Mas eu não sou mais aquela pessoa que deu horário, preciso comer, preciso comer. Não, hoje eu como quando eu tenho fome, eu como de acordo com aquilo que eu tô com vontade. O dia que eu quero uma comida mais confortável, uma massa, uma sopa, eu como. O dia que eu quero comer sushi, eu como. Então, assim, eu consigo oscilar de uma forma muito mais equilibrada, com quantidades muito mais equilibradas e sem uma autocobrança tão grande, uma culpa depois que eu como. Não tem mais isso, sabe? E isso é muito bom, é uma liberdade, sabe? É uma liberdade pra você poder viajar tranquilo, pra você poder sair tranquilo, pra você poder ter os momentos sociais tranquilo e também se sentir bem com você. E não é um peso, não é um número. É você estar bem com você estar satisfeita com o seu corpo, com o seu bem-estar, com a sua saúde, com o que você quer pra você. Então, o que eu queria com esse vídeo é basicamente incentivar vocês a buscarem ajuda quando perceberem que a relação com o alimento não está sendo saudável. Saberem que, muito mais do que o endócrino e o nutricionista, muitas vezes o tratamento psicológico vai ser o pilar, sabe? Trabalhar a tua mente, trabalhar o que te move, trabalhar como você fugir dos gatilhos que te fazem mal, isso é muito importante. E motivar que dá pra mudar, né? Podem levar anos. Eu tenho hoje 31 anos, a minha história começou com 12, né? Então podem demorar muitos anos.
mas você pode conseguir e não pode desistir de conseguir isso, porque vai te trazer um bem-estar e uma paz muito grande. E eu fico à disposição para o que tiverem de dúvidas a mais e o que eu puder ajudar. E eu tô sempre aqui para acolher vocês e eu acho que eu deixo bem claro sempre isso, de que a gente tá aberto para ajudar vocês e eu sempre indico profissionais que trabalham dessa maneira também, porque eu acho que o acolhimento é essencial, tá bom? E eu espero que a minha história estimule um pouquinho vocês e fico à disposição. Um grande beijo.